Estou recebendo aqui o excelentíssimo governador Daniel Pereira, que vem falar conosco acerca de um assunto que está preocupando muito a população do estado de Rondônia, governador, porque isso mexe diretamente nos investimentos, na economia do nosso estado, a questão da dívida do Berom. Boa tarde, seja bem-vindo. Essa dívida já não era para ter sido, pelos valores que foram efetuados, já deveria ter sido quitada há um bom tempo, né, governador? Vai se arrastar por muito tempo ainda? Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos os telespectadores que estão em casa. Realmente, nós temos aí de 98 até o presente momento pagando essa dívida e ela ainda continua nos incomodando, né? Mas a questão não é discutir o valor da dívida. Aliás, o valor da dívida está sendo discutido, né? Precisa até o cidadão rondoniense saber que essa dívida que foi negociada em 98 não foi só a dívida do Berom. Em 98 foi feito uma pactuação entre o governo do estado e o governo federal que envolveu 500 milhões de reais. Desses 500 milhões de reais, 350 milhões era referente à dívida do Berom. E essa dívida do Berom, a gente tem uma ação judicial do estado de Rondônia que foi movida em 2008 e essa ação, inclusive, está conclusa para ser deliberado em plenário com um parecer pronto do relator da matéria, o ministro Fachin. É um parecer que nós não sabemos qual é. Agora, dentro desse processo existe uma perícia feita pelo perito da Justiça Federal que diz que a metade daquilo que está sendo cobrado do governo do estado de Rondônia são cobranças indevidas, porque esse acúmulo de valores no período em que uma equipe do Banco Central administrou o Banco do Estado, entre 95 e 98. Agora, isso está dentro de um processo, nós não sabemos qual vai ser o posicionamento dos ministros do STF, né? Primeiramente do ministro Edson Fachin, que é o relator da matéria, e consequentemente qual vai ser o entendimento do plenário do STF. O que nós estamos fazendo? Nós tivemos algum tempo atrás conversando com o ministro a respeito dessa matéria e agora nós estamos articulando tanto com a ministra Carmen Lúcia, que é atual presidente do STF, quanto o ministro Dias Toffoli, que assume o STF a partir do dia 13, para que eles pautem essa matéria e para que o STF decida a respeito dessa situação, né? Nós estamos bastante esperançosos de que esse entendimento do perito judicial que atuou dentro do processo seja benéfico ao estado de Rondônia, o que reduziria as dívidas do Berom pela metade daquilo que nós estamos pagando hoje, né? Agora, o problema que nós estamos tendo também com relação a essa dívida, mas é o fato de que até ela foi interrompida o pagamento em 2014. Então nós tiramos o acumulado de 2014 até o presente momento. No momento o estado atravessava um momento crítico pela questão das cheias. Ele teve embasamento para suspender ou suspendeu por irresponsabilidade? Não. A suspensão, ela foi atendido um pleito do Estado, feito no STF, e o ministro Lewandowski fez a suspensão do pagamento da dívida. Só que estava suspensa até o presente momento, e agora, o dia 2 de agosto último, o ministro Edson Fachin, que passou a ser o responsável por essa matéria, ele extinguiu esse processo, ou seja, aquela suspensão que nós tínhamos do pagamento, ela não existe mais. Paralelo a isso, está existindo uma renegociação dessas dívidas que começou lá em 2014, depois nós tivemos uma lei complementar número 156 de 2016, que permitiu aos estados fazer o alongamento das suas dívidas. O que é isso? O estado de Rondônia hoje teria que pagar algo em torno, levando em consideração a totalidade da dívida, não entrando no mérito ainda da questão do Berom, nós teríamos que pagar algo em torno de 21 a 22 milhões de reais por mês. Fazendo o alongamento da dívida, é lógico que você vai pagar mais, porque você vai estender o tempo de prazo que você vai fazer o pagamento, só que você pagaria parcelas menores. Então o atual governo e os próximos governos pagariam parcelas em volta de 11 milhões de reais. Então isso foi aprovado pela Assembleia Legislativa em 2017, tem uma lei específica para isso, só que a mesma lei que aprovou essa autorização para o governo do estado à época fazer essas tratativas com o Banco Central, ela condiciona que tem que passar novamente pela Assembleia. Então isso foi encaminhado para a Assembleia Legislativa
Legislativa e nós estamos esperando da Assembleia Legislativa o posicionamento dela. Estive ontem, tem uma comissão feita lá na Assembleia Legislativa. Pela primeira vez na história da Assembleia, o próprio governador foi até lá, dado a complexidade do assunto e a importância que ele tem. Qual é as consequências se a gente não fechar esse processo de negociação com o STF? Nós poderemos ter nas próximas horas o sequestro de aproximadamente 400 milhões de reais nas contas do Estado. E aí eu complemento aqui, o governador, até porque é um dos pontos que chama muita atenção. A gente está falando do sétimo aditivo. Exatamente. Sétimo aditivo. Né? Exatamente. E aí o prazo que se tem para dar essa definição é até amanhã, pelo menos é o que Na verdade, Honorato... E que tem duas situações também, governador, só para complementar, eu gostaria que o senhor deixasse bem claro isso para a população, porque é preocupante isso. Há a possibilidade do sequestro de 300 milhões de reais em caso da não assinatura. É mais de 300, é quase 400 milhões. Então, quase 400 milhões, é mais complicada ainda a situação. E mesmo que se assine, há um sequestro também de mais de 100 milhões de reais. Não, uma sinuca de bico? Veja bem, isso tem um pouco de inverdade? Como veja bem, se nós assinarmos, já não seria sequestro, seria pagamento, né? Mas se nós assinarmos, nós teríamos condições de chegar ao Banco Central e pedir ao Tesouro Nacional, na verdade, nós teríamos condições de pegar esses 160 milhões e pedir a distribuição dele em 24 parcelas. Isso já aconteceu com o Estado de Minas, isso já aconteceu com o Estado do Rio Grande do Sul e com outros estados na Federação. Agora, se nós não tivermos esse dispositivo aprovado na Assembleia Legislativa, eu não tenho condições de chegar lá no Tesouro, na Secretaria do Tesouro Nacional e fazer essa proposta de divisão desses valores em 24 parcelas. Então, o que nós estamos tratando nesse momento é criar condições para você administrar isso nesse momento e que os próximos governadores, eu não estou falando nem do próximo, que vai assumir o dia 1º de janeiro do ano que vem, não. Estou falando dos próximos, dos 2, 3, 4 ou 5 governadores que vão vir sucessivamente pela frente, pelo valor das parcelas que eles vão ter que pagar cada mês. O estado de Rondônia, como todos os estados brasileiros, tem muito pouco recurso para investimento, né? Então, ao fazer essa negociação, você deixa a valor de hoje algo em torno de 150, 180 milhões de reais a mais para cada governante que passar no estado para ele fazer investimento no setor produtivo ou outros setores que demandam naquele momento. Os investimentos nas áreas de saúde, educação, entre outros, governador. Como é que fica? Você tá falando... A Assembleia é favorável, tá do lado? Como é que está a conversa? A Assembleia já aprovou esses valores em 2017, já foi aprovado, mas ela condicionou uma reaprovação nesse momento. E agora, devido a essa situação do momento político, e aqui, Adilson, eu creio que uma intervenção política do senador Cassol talvez possa ter criado algumas confusões, porque no entendimento do senador Cassol, o que de antemão já não corresponde à verdade dos fatos, ele diz o seguinte: se o Estado fizer adesão dessa proposta do Tesouro Nacional, nós estaríamos abrindo mão da dívida do Berom. Isso não é verdade. O governador Confúcio Moura, quando ele para fazer adesão, a lei estabelece que o Estado não pode ter dívidas, discussão judicial dessas matérias. Mas a ministra Carmen Lúcia deu uma decisão dizendo que o Estado de Rondônia pode, a União foi obrigada a iniciar o processo de discussão com a gente, mantendo, né, a nossa ação lá do Berom. E por medida de segurança, quando eu assumi o governo, nós pegamos e entramos com uma outra ação judicial, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, discutindo o dispositivo da Lei Complementar 156, por entendê-la que esse dispositivo é inconstitucional. Então, nós estamos sim buscando uma repactuação, um realinhamento dessa dívida, mas sem abrir mão de forma alguma dessa discussão do Berom, até porque nós achamos que nós temos grande chance de ganhar esse processo e, consequentemente, liquidar pelo menos a metade da dívida no que diz respeito à questão da dívida do Berom. O governador Daniel Pereira falando um pouquinho com a gente sobre essa questão da dívida do Berom. Ele vai seguir com esse assunto daqui mais alguns
alguns minutinhos ao vivo na Rede Aparecidos de Rádio, no Papo de Redação. A gente agradece ao senhor pela vinda aqui. Muito obrigado pelos esclarecimentos e tomara que a gente consiga resolver esse problema, porque é uma questão que está sendo discutida agora, mas são reflexos que vão ficar aí para décadas, né? Pelo menos 2 delas. Perfeito. Eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer ao deputado Maurão. Tive ontem lá na Assembleia Legislativa, ele, embora candidato, abriu mão da agenda dele, passou o dia todo, ou pelo menos a parte da tarde, se preocupando com esse tema, e a gente prestamos hoje à Assembleia Legislativa todas as informações necessárias. Os cenários que a gente tem, todos os cenários não são 100% bons, mas você tem um cenário muito pior. Um cenário de sequestro de mais de 300 milhões de reais, conforme foi citado aqui, pode chegar a 400 milhões. Isso vai comprometer folha de pagamento de servidor, isso vai comprometer prestação de serviço de saúde, de segurança, de você continuar arrumando estradas, contratos que o Estado tem. Então é uma situação extremamente delicada e uma situação que pode ser resolvida. Então eu faço até um apelo à nossa Assembleia Legislativa, do qual, repito, o nosso presidente está muito comprometido, de algo que a Assembleia já autorizou lá no passado, não é autorizar nada novo, né? Para que a gente possa superar essa dificuldade, encerrar bem o ano e criar um ambiente bom para que o próximo governador, indiferentemente quem seja ele, está aí nas mãos da população, receba um Estado que ele consiga administrar bem dali para frente. E obrigado aí pela oportunidade da gente poder levar essas informações a nossos cidadãos. A gente que agradece então a presença aqui do governador Daniel Pereira.